Bom dia, irmãos. Nós vamos começar hoje uma nova série sobre as parábolas de Jesus. Pensei bastante sobre o que a gente poderia falar e eu confesso que eu amo muito as parábolas, porque Deus, sendo o Verbo, tendo nele todo o poder, a sabedoria, a criação, tremendo Deus, Ele veio e aprove a Ele se revelar a nós. E as coisas mais tremendas, os maiores mistérios do reino, Ele nos comunicou através das parábolas. E quando nós nos debruçamos para estudar as parábolas, para nos atermos a essas pequenas histórias, a alguns provérbios, algumas metáforas e alguns ditos, algumas colocações que Jesus fez, sempre comparando o reino de Deus, ou comparando as pessoas a uma realidade espiritual, algo concreto, material, que as pessoas pudessem ver, tocar. Isso traz para nós uma revelação muito profunda. E muitas vezes não só uma interpretação, mas também uma aplicação pessoal. Então o propósito é que nas próximas manhãs a gente possa compreender mais sobre o reino de Deus, compreender mais sobre aquilo que Jesus veio falar para nós e o modo pelo qual Ele escolheu revelar o seu reino para nós. Porque Ele podia fazer isso através de um discurso teológico. Quem mais poderia ser erudito como o próprio Jesus? Mas Ele abriu mão da erudição e de todas a sabedoria humana e traduziu em situações fáticas, daquilo que era a realidade da existência das pessoas, as verdades mais profundas do reino de Deus. A palavra fala que Ele é a imagem do Deus invisível. Nele havia toda a completa realização do ser divino. E Ele trouxe essa revelação nessas pequenas parábolas. Ele era conhecedor da vida humana. Ele era alguém que sabia todas as formas e variantes. Ele estava ali, mas ele estava convivendo com o agricultor. Ele estava convivendo com o pescador. Ele estava convivendo com aquele que trabalhava na vinha, com o juiz, com o cobrador de impostos, com o administrador, com os fariseus, com os peritos da lei. E Ele usa tudo aquilo que era do cotidiano para trazer para nós as realidades espirituais. Ele tinha um jeito diferente de ensinar. E eu fiquei pensando, quando eu abri Marcos 4, que inicialmente eu ia falar de uma outra parábola, que o primeiro versículo fala que Jesus estava à beira-mar, sentado num barquinho, e o pessoal sentado na praia. Aí você fala, não, mas isso devia ser comum naquela época. Não, não era. Eles amavam o templo, os rituais, todas aquelas formas de cerimoniais. E Jesus, com toda a sua capacidade de expressão, a sua capacidade de comunicação, leva aquele povo todo para o mar e faz do barco o seu púlpito e começa a ensinar, e começa a contar histórias, e começa a traduzir as maiores verdades e os maiores mistérios do reino de Deus ali em Cafarnaum Beach. Começa a falar para o pessoal sobre coisas que eles jamais teriam noção, jamais eles conseguiriam compreender se não fosse através de uma parábola. E Jesus faz isso de uma maneira muito grandiosa. Então essa abordagem prática de Jesus também é pouco ortodoxa, talvez a gente pudesse falar até irreligiosa. A forma com que Ele se apresenta, com que Ele ministra, com que Ele nos ensina, e a gente às vezes está tão preso a tantas coisas, né? Mas Jesus não era assim. E a gente tem muito para aprender com Jesus, apesar da mensagem dele não ter se alterado. As formas com que ele ministrou ao longo desses 3 anos foram das mais diversas. E quando eu comecei a estudar sobre essa introdução, a gente abre os livros teológicos, aí tem centenas de páginas sobre conceitos e classificações e não sei o quê. Falei, não, isso não dá. Então eu me proponho a responder só 2 perguntas para a gente fazer uma pequena introdução hoje. O que é uma parábola e por que Jesus usou parábolas, né? E a primeira delas, o que é uma parábola? No Antigo Testamento, a palavra hebraica, que é traduzida por esse símbolo, ela não significa só a parábola, essa historieta que a gente está
acostumado a identificar como parábola. Os provérbios e as analogias, as comparações que Jesus fazia o tempo todo, também são colocadas como parábolas. E a parábola então significa literalmente lançar ao lado, é fazer uma comparação com algo. Vai colocar Jesus várias vezes, o reino de Deus é como, olha, vocês, eu sou o pão. Ele é pão? Não, é uma metáfora. Eu sou, então esse grande eu sou que ele fala várias vezes, são 7 só em João, são metáforas, são também consideradas parábolas dentro da classificação. Algumas frases que são considerados ditos proverbiais, como aqueles que a gente conhece, cego guiando cego, ou médico cura-te a ti mesmo, também são considerados parábolas. E essas metáforas são na realidade grandes realidades espirituais que foram reveladas para nós em elementos concretos. Agora, para que a gente possa entender a parábola, a gente tem que entender o seguinte, que originalmente as parábolas, elas não foram feitas para serem lidas e estudadas. Elas foram feitas para serem ouvidas. Vocês entendem isso? Hoje a gente tem acesso, a gente abre um monte de concordância, a gente abre um monte de autor, a gente consegue entender. Mas naquele momento em que Jesus falava, os seus ouvintes tinham poucos segundos para absorver a mensagem e captar e aplicar a mensagem. Então, muitas vezes as pessoas fazem inúmeras analogias e aplicações de pequenos símbolos, transformam da parábola, de cada elemento da parábola, pequenos símbolos. E a parábola se torna naquilo que nós chamamos de uma alegoria. A parábola não é uma alegoria. A parábola ela tem uma verdade central. Quando a gente olha para uma parábola, a gente tem que entender o seguinte: quando o pessoal ouviu isso, qual foi a mensagem que veio no coração deles como um flash? O que foi que Jesus estava trazendo e estava dando como ensinamento após? Qual era a verdade central, a aplicação central dessa mensagem? Porque há várias verdades que podem ser interpretadas de uma parábola. E existem parábolas que a gente pode, além das interpretações, ter várias aplicações. Você vai aplicando aquilo na sua vida e depois você lê e Deus aplica de uma outra maneira aquela palavra. Não é assim? Quantas vezes? Mas não é sobre isso, é que nós não podemos pegar cada elemento da parábola e fazer dela um simbolismo, senão aquilo vira uma alegoria. A gente vai se distanciando da verdade central e perde o elemento principal, que é o ensinamento de Jesus. Então é sempre errado a gente tentar fazer com que todos os detalhes da parábola signifiquem alguma coisa. Às vezes não significa nada. E aí que começam os grandes absurdos. Porque quando você vai ler algum autor ou outro, o cara vai ler, isso aqui é não sei o quê. Você já leu algum estudo de... São umas viagens que você fala, meu Deus, onde o cara está forçando o texto? Isso é uma loucura, isso não é uma interpretação. Jesus nunca jamais estava querendo dizer isso. Porque as pessoas perdem essa ideia de que não é para ser estudado, não é para ser... a pessoa ouvir aquilo, eles tinham que assimilar, abraçar aquela ideia em segundos, num relâmpago. O que veio na mente deles quando eles ouviram? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para a parábola, para a gente poder absorver aquilo que Deus está querendo nos dizer. E, em segundo lugar, por que Jesus usou as parábolas? Ele usou para iluminar, para exortar, para edificar. E eu uso do estudo esses 4 elementos, do porquê Jesus usou as parábolas. Em primeiro lugar também porque ele chamava a atenção do ouvinte. E eu viajei nisso, irmãos, porque ele era um comunicador. E ele era um comunicador em massa. Ele era um comunicador para milhares de pessoas. Agora você imagina, não tinha microfone, não tinha ar-condicionado, não tinha cadeira confortável, não tinha classinha. As mães sabem o que é ouvir Jesus falando sem classinha. Não tinha classinha, gente. E Jesus devia ter uma graça, como eu queria estar lá. Uma graça tão profunda, porque quando houve a multiplicação dos pães, era para o pessoal ir embora, o pessoal não queria ir embora. Não tinha hora de acabar o
pregação está tão chata que tu vê 10 pessoas olhando no relógio assim e fala, meu Deus do céu, aí você vai encurtando, né? Passa rápido assim, acaba logo, porque tá chato o negócio, tem que acabar rápido. Com Jesus não tinha isso. Era bom demais, o pessoal não queria ir embora, não tinha hora para acabar. Olha, é melhor dar comida para eles porque eles não querem ir embora. Ele era um excelente comunicador. Era alguém que quando falava, o pessoal não queria ir embora, queria ouvir mais. Então essa forma de ele ministrar também fazia parte desse grande poder que ele tinha de comunicar as suas verdades, né? Imagina que não tinha louvorzão, não tinha chamariz nenhum, era ele e mais 12. E mesmo assim, multidões vinham e seguiam Jesus onde ele estava. Então, a primeira coisa também que nós podemos saber é que ele chamava a atenção dos seus ouvintes. Uma história é sempre uma história, né? Uma história sempre grava melhor. Sempre que você faz uma ilustração, que você coloca, você consegue aplicar melhor. E aquele povo estava familiarizado com as parábolas. As parábolas já eram usadas no Antigo Testamento. Tem até livros sobre as parábolas do Antigo Testamento. Você fala, as parábolas foram trazidas, inovadas por Jesus. Não, no Antigo Testamento tem muitas parábolas, muitas. Já era usual dos rabinos usarem as parábolas. O povo já estava acostumado com as histórias que traziam as interpretações das verdades espirituais. E Jesus estava trazendo ideias abstratas para o mundo concreto. Como você precisa trazer uma realidade para alguém, é muito mais fácil você ilustrar. Se a gente começar devagar sobre a beleza aqui, um vai falar sobre a simetria do rosto, outro vai falar sobre a beleza na antiguidade, o outro vai falar sobre a beleza nas outras culturas. Cada um você vai viajar, aí você vai pôr uma pessoa aqui e você vai falar é feio. Aí o outro vai falar assim, é bonito. Não é muito mais fácil? Mais fácil, porque você está ilustrando. Você está trazendo uma realidade fática de algo que é belo ou não, dentro das suas concepções. Foi isso que Jesus trouxe. Ele trouxe algo que era abstrato para o mundo concreto, para que as pessoas pudessem ter uma maior compreensão. E a quarta virtude da parábola é que Jesus conduziu o povo a pensar por si mesmo. E aí eu me lembrei daquele lance de quando você está ensinando a criança a fazer a lição de casa, né? Qual é o pior jeito que você pode ensinar uma criança a fazer a lição de casa? Fazer por ela. Você está de saco cheio, fala, daqui esse negócio que eu faço logo, né? Não é o pior jeito, porque ela nunca vai aprender. Ele vai entregar a lição linda, vai tirar 10 e nunca vai aprender. Como é que você... O pior jeito que a mãe ensina o filho a fazer o trabalho escolar. Faz o trabalho escolar para o seu filho. Ele nunca vai aprender a fazer um trabalho escolar. E da mesma maneira, Jesus queria levar aquele povo a pensar por si. A chegar a eles mesmos a conclusões espirituais e a ver o reino a partir das parábolas, a ter as suas conclusões, as suas interpretações pessoais e as suas aplicações pessoais. Agora a parábola tinha um efeito duplo fantástico. E eu acho isso a coisa mais legal da parábola, porque não era a multidão que julgava a parábola, era a parábola que julgava a multidão. Vocês entenderam isso? Não era a multidão que julgava a parábola, era a parábola que julgava. Se o cara era um ouvinte dedicado, o cara estava lá para ouvir Jesus, ele queria conhecer Jesus, queria conhecer do reino, ele queria receber das verdades espirituais, essa pessoa ia receber a revelação, ele ia compreender, ele ia se arrepender da sua ignorância, dos seus maus caminhos, e ele ia ter uma nova vida, ia fazer que nem os discípulos falavam, me explica isso aí que eu não entendi absolutamente nada que você falou. E ele ia ter revelação. Agora aqueles outros soberbos, aqueles que achavam que sabiam de tudo, que não tinham mais nada para aprender, aqueles que estavam desinteressados, eles não captavam a mensagem, eles nunca se arrependeriam. Eles tinham olhos, mas eles não viam, eles tinham ouvido, mas não ouviam, e o resultado deles, ao ouvirem a parábola, seria a condenação. Então o propósito da parábola nem sempre era revelar, nem sempre era ensinar a todos. E aonde que a gente vê isso? A gente vê isso nesse texto,
de Mateus 13, está pequeno aqui, eu vou ler para vocês, peço só que vocês prestem atenção. Foi logo após Jesus ter falado para os seus discípulos sobre a parábola do semeador. Seus discípulos não tinham entendido nada, chegaram para Jesus e aí se aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, olha o que Jesus responde para os seus discípulos: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Então aqueles homens que não entenderam, não era para eles entenderem mesmo. Esse era o grande mistério do efeito duplo da parábola. Era para alguns, era só para alguns, para aqueles que era dado o conhecer os mistérios. Para eles iam receber em grande quantidade. E aqueles para quem não era dado, até o que eles tinham ia ser tirado. É o que Jesus fala. Nós vamos voltar a falar desse texto com mais propriedade mais para frente. Então, para que a gente possa concluir e fechar hoje, eu queria pegar uma parábola bem simples, uma metáfora, na verdade, que eu amo muito e que eu entendo que tem tudo a ver com as coisas que nós temos recebido nos últimos dias, no último mês, na verdade, que nós falamos tanto sobre discipulado. Temos recebido tantas coisas de Deus nas últimas semanas para aplicar na nossa vida. E a palavra de Deus nos chama a sermos o sal da terra e a luz do mundo. E a palavra que nós vamos ver está em Mateus 5, depois de Jesus falar no Sermão da Montanha para aquele exército de branca-leones, para aquelas pessoas que eram os párias da sociedade, aquelas pessoas que não tinham nenhum tipo de ascensão social, aquelas pessoas que não tinham nenhum tipo de valor, que seriam os descartados, os renegados. Jesus vira para aquelas pessoas, depois do Sermão da Montanha, e fala o seguinte para ele: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade constituída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto é a honra que Deus nos deu de nos conceder o privilégio de sermos seus e de sermos sal, de sermos luz. E isso fala do testemunho e da influência nossa enquanto cristãos. Você fala: poxa, mas eu influenciar alguma coisa? Sim. Se você é sal, se você é luz, se você faz parte do reino de Deus, você recebeu também uma missão. E essa missão é de impactar o mundo, sendo sal e sendo luz. Não é de seguir, mas é de ser seguido. Não é de continuar sendo influenciado, mas é de influenciar aonde quer que você esteja. Influenciar na sua família, como nós temos falado, influenciar nas suas amizades, influenciar no seu ambiente de trabalho, influenciar na sua escola, no seu estudo, na sua universidade, na sua pós-graduação. Influenciar onde quer que você esteja. Você não foi chamado para ser influenciado, você foi chamado para influenciar, porque ambos elementos são elementos de testemunho e de influência. O sal, ele impede a corrupção, ele inibe a decomposição. Antes da gente ter refrigerador,
geladeira, freezer. Quando você abre o seu freezer lá, tá a carninha lá do mês passado, você só pega. Antigamente não era assim, né? Antigamente, o jeito de você armazenar, de guardar a carne e os elementos, as coisas que você queria preservar da deterioração, era com sal. Era o sal que evitava a decomposição e preservava os alimentos. Ele tem esse poder de preservar os alimentos. Agora, ele não é ascético, antisséptico, aliás. Ele não é antisséptico, ele é ascético. O que isso quer dizer? O que é o antisséptico? É quando tem uma bactéria, quando tem uma coisa que está ruim, precisa de um remédio para curar, não é isso? O remédio vai lá e é antisséptico, ele cura. O asséptico, ele não cura, ele só impede que aquilo piore, ele só inibe a decomposição, a deflagração daquilo que está sendo corrompido ali. Ele impede que desintegre. E o sal, ele também só impede, ele não cura. Não é interessante isso? Nós não estamos aqui para curar a corrupção do mundo. Quem vai fazer isso é Deus. Mas nós estamos aqui nessa sociedade, plantados nessa cultura, fazendo a diferença aonde nós estamos, para coibir, para inibir a deflagração do mal, da corrupção e da maldade, aonde quer que a gente esteja. Nós devemos ser esses agentes de impedir que tudo se torne corrompido. Aonde a gente está, a coisa não pode se corromper completamente, porque nós somos o sal. Nós estamos ali para impedir. A gente pode não tratar da corrupção. Quem vai fazer isso é Deus, mas a gente vai ser agente purificador, impedindo que essa corrupção se espalhe. A segunda coisa do sal é que ele dá sabor. Ele dá sabor. Uma comida sem sal é comida muito ruim, né? A gente fala que é comida de hospital. Você põe um salzinho assim, já fica tudo mais gostoso, né? Agora bota sal demais para ver se come essa comida. Não come, né? Isso fala de equilíbrio. Fala das nossas relações. E fala do nosso testemunho. O como nós devemos ter um testemunho equilibrado. O como na nossa vida nós não podemos ser de mais e nem também de menos. Nós devemos prestar o serviço para o qual nós somos destinados, que é sermos testemunhas de Cristo. Mas nós também não podemos ser exagerados, porque senão nós vamos nos tornar intragáveis e vamos ser cuspidos de todos aqueles que nos cercam. Nós somos chatos e insuportáveis. O sal dá sabor, mas isso deve ser equilibrado nas nossas relações. E por último, o sal provoca sede. E o mundo precisa ter a sede de Deus. O mundo precisa ter sede, precisa olhar para a gente e falar: eu quero esse Jesus. Eu quero viver isso. Me conta como é que aconteceu isso na sua vida. Olha, eu preciso ir lá com você. Olha por mim. Olha por mim que eu estou passando uma situação. Não é assim na vida da gente muitas vezes? A nossa vida, a nossa conduta provoca sede na vida das pessoas. Isso é ser sal. Se alguém já chegou para você e falou: olha por mim, você tem sido sal onde você está. Se alguém chegou para você e falou: me esclareça, me ajude aqui nisso, é porque você tem provocado sede. E isso é bom demais. Você tem sido uma testemunha. Você tem trazido uma influência onde você está. E Jesus nos chamou, nos convidou para nós sermos esses agentes de mudarmos a sociedade. Mas tem uma crítica, que aqueles que perdem o sabor não prestam para mais nada. E aí você fala: mas como o sal perde o sabor? O sal está lá um ano, eu jogo ele continua salgando a comida. Porque o nosso sal hoje é um sal diferente daquela época. Viu como é bom entender o contexto histórico? O nosso sal hoje é refinado, todo tratado, bonitinho. Mas naquela época o sal podia ficar impuro. E o sal impuro não prestava para mais nada. E dizem os historiadores que se você jogasse o sal impuro no lugar errado, por isso que fala que é para ser jogado na terra, porque se você jogasse numa plantação, toda aquela plantação se tornava improdutiva.
Então, se você se torna impuro, você ainda pode gerar improdutividade onde você está. O sal impuro, aquele que não presta para nada, só presta para ser pisado. Aquele que só sofre influência, mas não influencia. Aquele que não inibe a decomposição. Aquele que não tem equilíbrio nenhum nas relações. Aquele que não provoca sede nenhuma, ele não presta para mais nada. E a quem era essa crítica naquele momento? Aqueles homens que não estavam fazendo diferença nenhuma, que deveriam ser aqueles que levariam as verdades de Deus, os mistérios de Deus para o povo, mas eles não estavam levando mistério nenhum, os fariseus, os saduceus. Muito pelo contrário. Jesus traz essa crítica. Muito pelo contrário, porque naquele momento de opressão dos romanos, de corrupção religiosa, eles se anularam, e muitos com ele se anularam por causa do medo. Eles aderiram à corrupção. E Jesus fala: se vocês fizerem isso também, vocês não vão prestar para mais nada. Vocês vão perder a missão. Vocês vão perder a missão de ser o sal da terra. Vocês não devem se acovardar. Vocês não devem se omitir. Vocês não devem estar na rabeira. Vocês devem estar na dianteira. Vocês devem estar sendo influência no mundo. Vocês devem ser sal, sem aderir a esse sistema, a esse sistema cultural de maldade. Isso é ser sal. Mas aí há uma outra influência. Se essa influência é uma influência interna, Jesus fala de uma outra influência, que é a influência externa, que é a luz. E a luz é vista, a luz é notada, percebida. Se você apaga a luz, sempre vai ter alguém que vai dar um gritinho, porque a luz faz diferença, ela se impõe. E Jesus fala: vocês têm que ser como uma cidade que está no alto de uma montanha. Todo mundo vê o brilho de vocês. Não é bonito isso? Discreto, né? Não. Sua vida no alto de uma montanha, onde todo mundo vê, você irradia a luz aonde quer que você está. Brilhe diante dos homens a luz de vocês. O sal pode até não ser visto. Você olha assim, um estrogonofe, você não acha o sal. Aí quando você experimenta, o que aconteceu aqui? Derramou 1 quilo de sal nesse negócio. Você percebe rápido. Você não vê, você percebe. Você percebe que também ele está funcionando. Agora a luz, a colocação que Jesus faz, que só uma maneira dela não funcionar, se ela está escondida. E às vezes a gente é essa luz escondida. Somos os agentes secretos. A gente está lá na encolha, debaixo da cama, dentro da vasilha. Não presta para nada, não ilumina nada. Não ilumina nada. Não está funcionando para o fim a que se destina. Nós devemos ter a nossa presença para iluminar as trevas. Agora, algo muito legal que Jesus fala aqui: não é o que fazemos que ilumina os homens. Porque a gente tem uma mania de comportamento tão grande na nossa vida, que a gente já fica pensando no que a gente está fazendo de errado, que a gente não está sendo luz. Mas não é o que a gente faz que ilumina ou não. É o que a gente é. O que somos é mais importante do que fazemos. O que somos ilumina o que fazemos. É o que Jesus fala. A luz de vocês vai brilhar, e aí os homens vão ver o que vocês estão fazendo. Entenderam isso? Por isso que tem gente fazendo um monte de coisa e ninguém está vendo. Porque não tem luz. Está fazendo na escuridão, sem trevas. Mas quando há luz, quando a luz de Cristo, é o que somos que determina a iluminação daquilo que fazemos. Não ao contrário. Não dá para forçar uma realidade. É de dentro para fora. Não é hipocrisia que vai melhorar a nossa situação de influência no mundo. É uma coisa tremenda. Como há um disparate tão grande na vida
vida de umas pessoas entre aquilo que elas dizem e aquilo que elas fazem. Tem um ditado que eu gosto que fala: o que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Não consigo. E nós precisamos ser sal e luz. E isso é o testemunho e a nossa influência no mundo, é o que Jesus fala. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês são a influência dessa geração. Você é a influência onde você está. Não interessa se você está debaixo da vasilha, não interessa se você tem que sair debaixo da cama, não é dentro do armário, você tem que sair debaixo da cama. Mas você é. E você tem que cumprir o papel para o qual você foi chamado. E como que a gente pode ser sal e luz? Como é que então a gente pode influenciar uma geração? A gente tem que entender que a vida precede a ação. A vida vem antes. É a identidade minha que vai gerar a minha atividade. O padeiro faz o pão. Não é porque eu faço pão que eu vou ser padeiro. É a minha identidade que vai gerar a minha atividade. Nós não fazemos para ser. Nós somos. E por isso é que nós fazemos. E isso nós devemos compreender, que o nosso caráter deve vir antes da nossa performance. Por isso que tantas pessoas começam bem e param. Porque estão só querendo fazer, aí não tem força. Está de fora para dentro. E não é assim que acontece. A vida com Deus deve vir antes do testemunho. Como que a gente vai brilhar no mundo corrompido, como a gente tem falado nas últimas semanas? Nesse sistema, nessa cultura de maldade já tão impregnada na cabeça da gente, que vem impregnada na cabeça das crianças, de egoísmo, de vaidade, onde as pessoas não se importam mais com as outras, as pessoas não sabem o que é repartir, as pessoas não entendem mais como ferem umas às outras com suas condutas, com as suas indiferenças. Como que a gente pode ser luz? Como eu posso ser um agente contra a cultura? Eu gosto dessa expressão do John Stott. Como eu posso ser contra a cultura? Nadar contra a maré? Porque o peixe que vai na maré é o peixe morto. Vocês se lembram disso? Como que eu posso ser? Eu queria ler só um versículo com vocês, que vocês já conhecem. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos não nos amoldarmos a esse mundo, não tomarmos a forma. E a gente falou bastante sobre inconformismo, sobre a cegueira espiritual do mundo que não vê a luz. O mundo que faz o que quer, que pensa, mas não sabe que está sendo guiado por um Deus. E a gente às vezes vai absorvendo toda essa maldade do mundo, vai absorvendo toda essa corrupção do mundo, toda essa deterioração dos valores morais. A gente vai se deixando levar, a gente vai assimilando isso, a gente vai abrindo mão de todos os nossos patamares morais, e aquilo vai fazendo parte da gente, e a gente não vê que a gente também está sendo manipulado pelo mal. Que está encarnado em nós o mal já. Existe, irmãos, um Deus desse século. Existe uma mente do mal por trás dessa cultura. Nós temos falado sobre isso. E eu espero que o Espírito Santo abra os seus olhos para que você veja. Existe uma mente maligna, satânica, que rege as culturas das novelas e das revistas e de tudo aquilo que a gente absorve e que a gente vai vivendo e que a gente vai encarnando e que vai se tornando verdade na nossa vida. E quando os entendimentos dos incrédulos ficam cegos, eles não podem ver a luz. E às vezes nós não somos luz e nós não podemos ver a luz porque nós estamos também andando de acordo com o curso desse mundo. É tudo normal, todo mundo faz, todo mundo diz, todo mundo age. Nós precisamos entender que se nós nos amoldarmos e se nós nos conformarmos, nós não vamos experimentar a verdade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso.
Primeira coisa que Paulo fala: não vos conformeis, não tomem a forma. E a segunda é: transforme-se. E quando eu penso de não tomem a forma, eu vou voltar. Existem situações que exigem persistência, que você muda a forma, e que se você não persistir, ela dá forma de novo. Não é assim? Quem já teve tapete de sisal ruim aqui? Vocês não têm, né? Tudo rico aqui, milionário. Quem já teve, então, vou melhorar, tá lá em casa. Vou tirar uma foto e vou mostrar pra vocês. Tapete belguinha com franja. Você desenrola, aí depois você passa daquela maneira, tá enrolado de novo. Quem já fez chapinha em cabelo com a raiz grande? A mulherada riu, né? Miserável! Bate uma umidade e ele tá lá, provando a natureza. Volta à forma. E quando nós tentamos fazer algo de fora para dentro, é isso que acontece. A nossa natureza é nova, irmãos. E nós precisamos tomar posse dessa nova natureza em Cristo. Senão nós vamos ficar igual tapete de sisal, sabe? 2 dias só. Ou igual chapinha. Primeira chuvinha que bate, a gente já está tudo enroladinho lá de novo no mundo. A gente não pode viver assim. Por isso que o texto fala: transforme-se. Renovação do entendimento. O renovação do entendimento, a renovação da mente, quando a gente fala em renovação, é sempre uma coisa boa, né? Uma renovação não é uma coisa boa? Renovação, uma melhora de qualidade, uma mudança contínua. A gente gosta de coisa, renovação, lugar novo, coisa nova. Quem não gosta de coisa nova, lugar novo? A gente gosta. Mas o texto fala: você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de sentir. Você precisa mudar. Você não vai conseguir experimentar a verdade de Deus. Você não vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus com essa mentalidade que você tem. Você tem que mudar. E o nome da mudança de mente é a metanoia. Metanoia também é traduzido por arrependimento. Quando a palavra fala em arrependimento, ela fala metanoia. Então o nosso texto fala: se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não seja como o mundo. E arrependa-se sempre. Transforme sua mente. Mude o seu entendimento. Mude a sua maneira de pensar. E a gente fica pensando: será que eu tenho mudado a minha mente nos últimos dias? As últimas verdades que Deus tem trazido para o meu coração têm atingido a minha alma? Quando eu ouço sobre nova vida, sobre inconformismo, sobre simplicidade, sobre equilíbrio, sobre morte, sobre tantos os assuntos, sobre desembanhar a espada para defender o meu campo de lentilha, sobre ter um compromisso com Deus para levar a minha família à verdade do Evangelho, sobre perdoar uns aos outros, sobre um casamento que é eterno para a glória de Deus. Será que isso é verdade na minha vida? Será que eu tenho vivido isso, tenho levado isso? Tenho aplicado isso na minha vida? Isso já tem sido verdade? Você checou se você está em processo de renovação? O que você pensava diferente que você não pensa mais? O que mudou na sua mente, na transformação do seu entendimento nos últimos dias? Que não adianta ficar orando: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, porque a fórmula está aqui, a palavra de Deus. A vontade de Deus é que você tenha uma mudança no seu entendimento. Você se transforme pela palavra de Deus. Porque nós sabemos que nós não seremos transformados se a nossa mente não for renovada. E não seremos renovados se não nos arrependermos continuamente. Não seremos transformados. E se não nos arrependermos
nós corremos o risco de tomar a forma antiga. E quantos irmãos estão todos enroladinhos no mundo, né? Não é algo automático, irmãos. É algo que depende de uma decisão diária. E aí a palavra fala que, quanto à maneira antiga de viver, nós somos ensinados a gente se despir do velho, que se corrompe por desejos enganosos, e a sermos renovados no nosso modo de pensar, e a nos revestirmos de um novo homem. E eu fico pensando que tem muita gente andando pelada espiritualmente por aí. Porque se despe do velho homem, deixa as práticas antigas, mas não se veste do novo. Não anda como Jesus, não sabe o que Jesus diz, o que Jesus pensa, como amar como Jesus, como perdoar como Jesus. Não adianta só deixar de ser, você tem que ser como. Você tem que ter essa nova vida, esse novo nascimento para ser semelhante a Deus, como o texto diz, em justiça, em santidade. Essa é a nova veste, a veste do novo homem. Não adianta dar peladão por aí espiritualmente falando. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Por isso que a nossa chance está em nós sermos regenerados mediante a palavra de Deus. Nós temos uma nova semente, nós temos uma nova vida. Regenerado é nascido de novo gerado. E essa nova vida é a nova possibilidade que nós temos, a nova chance que Deus nos deu de sermos sal, de sermos luz, de salgarmos, de purificarmos, de contermos a corrupção, de contermos a deterioração, a começar em nós, da sociedade, da nossa casa, dos nossos amigos, e termos as nossas obras iluminadas. E o meu desejo, irmãos, é que o que a gente é fale tão alto que ninguém mais ouça o que a gente diz. Que o nosso testemunho seja um testemunho verdadeiro. E que a gente possa influenciar o mundo, porque foi para isso que a gente foi chamado. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor possa transformar a nossa mente. O Senhor possa nos dar coragem a nos levantarmos contra toda a influência que nós temos recebido, para nós querermos e desejarmos ardentemente um leite que vem do alto, como um neném recém-nascido. Nós não queremos mais tomar das águas do mundo, Senhor, mas nós queremos tomar o leite como um neném recém-nascido, o leite puro que vem de Ti. Nós somos de novo nascidos, nós queremos ser alimentados pela Tua palavra, e nós pedimos que o Senhor gere em nós esse novo homem todos os dias, que haja renovação na nossa mente, arrependimento verdadeiro, genuíno, de quem nós somos, não só do que fazemos, mas de quem nós somos, para que sejamos transformados à imagem de quem o Senhor é. Que a Tua imagem seja formada em cada um de nós, que possamos cumprir, ó Deus, o Teu chamado de sermos sal e de sermos luz, e que a nossa luz possa brilhar, Senhor, possa brilhar, e os homens possam ver as nossas boas obras, e o Teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Um tapa bem na face te colocou no seu lugar.